Olá, pessoal! Hoje eu vou interpretar o querido Francisco Gonzaga. Olá, Jaque. Oi, pessoal. Como a Jaque disse, eu sou o Wanderson Gonzaga e sou coordenador de fotografia aqui da PIB, da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E também sou um dos coordenadores da Escola Frame de Comunicação. E também sou fotógrafo, né? Não poderia faltar isso. E para começar, queria saber como começou sua paixão pela fotografia. Ah, legal, Jaque. Então, eu tenho 3 filhos e a minha paixão pela fotografia começou no nascimento da minha segunda filha, da Sofia. Ela tem 11 anos, vai fazer 12, e quando ela nasceu eu tinha um aparelho de celular, daqueles bem antigos, e eu ficava fotografando ela com o celular. Em 6 meses eu fiz mais de 3.000 fotos dela. Uau! Isso, aí eu separava algumas fotos para mandar imprimir, e as pessoas elogiavam aquelas fotos. E aí eu comecei a achar que seria legal, que eu podia ser um pouco metido e começar a fotografar. E aí eu fui estudar, fui comprar equipamento, fui investir nisso, e aí se tornou uma paixão, né? Não só por causa do meu bebê, né? Mas tornou uma paixão mesmo para a vida toda. Que legal! Então podemos dizer que o hobby virou uma profissão. Isso, também, podemos dizer isso. Na realidade era um hobby, e se tornou uma paixão tão forte no meu coração que eu quis aprender mais e mais e mais a cada dia. E foi impossível para mim, por exemplo, aprender muito sobre a fotografia, estudar muito sobre a fotografia e não transformar isso como uma profissão. Uma das minhas profissões, né? Que eu tenho várias. Olha! Eu, além de fotógrafo, que eu também sou filmmaker, né? Trabalho com vídeo, captura, edição de vídeo, um monte de coisa. E também tem uma outra empresa na área de segurança, que não tem nada a ver com fotografia. Não. Fique sabendo que você é um fotógrafo missionário. Então, Jaque, há 2 anos atrás, final de 2017, após o ensaio do Natal Aleluia, eu recebi um convite para me tornar coordenador de fotografia da PIB. Até então eu era só um voluntário. E eu comecei a fugir da liderança da igreja, que me fez o convite, porque eu não queria ser líder. Eu queria só ser voluntário. E aí um belo dia eu fui cobrado pela resposta e eu fui orar, disse para os meus líderes que eu ia orar a respeito. E fui para casa, estava orando e colocando isso diante de Deus. Porque eu tinha uma outra vida profissional também. E eu sempre fui um cara muito apaixonado por fotografar casamento. Eu sempre tive uma relação muito bacana com a questão da noiva. Sempre interpretei a palavra, né? Que diz sobre o relacionamento de Jesus, o noivo, com a igreja, a noiva. E aí eu orando aquilo, e o Senhor me visitou no meu quarto. E naquele dia, naquela noite, 23 de dezembro de 2017, ele disse que a partir daquele dia eu iria fotografar a noiva dele. Eu não iria mais fotografar a noiva dos outros homens. E aquilo se tornou para mim algo muito desafiador. Porque eu teria que abrir mão de uma profissão que há anos eu vinha batalhando muito por ela e por chegar em algum lugar, para simplesmente dedicar todo o meu tempo e a minha fotografia para o Senhor. Foi aí que a minha história como fotógrafo missionário começou. E aí vieram alguns desafios, como entender de que forma eu iria transmitir isso através da fotografia. Então, onde me chamam para fotografar, desde que a prioridade seja a igreja, seja a noiva de Cristo, lá eu estou. E por isso eu me tornei esse fotógrafo missionário. E aí nesse meio tempo vieram algumas viagens, a convite do Ministério de Missões da Igreja, por exemplo, algumas ações. O ano passado nós fizemos uma ação, eu participei de uma ação lá no Caximba, foi muito marcante na minha vida, né?
no meio daquela comunidade tão pobre, tão carente. Estávamos lá fotografando e aquilo marcou muito a minha vida. Então, Deus tem os propósitos dele, né? E eu passei a sonhar muito, a desejar muito isso na minha vida. Então eu abri mão de uma vida de fotografia profissional remunerada para uma fotografia profissional missionária. Que tem os seus prós e os seus contras, mas Deus está sempre no comando e Deus está sempre inventando algumas coisas aí para me desafiar. Que legal! Que bênção! E para quais lugares você já foi? Legal, Jaque. Bom, a minha história como fotógrafo missionário ela é muito recente, né? Ela tem um pouco mais de um ano. Mas eu tive algumas viagens que me marcaram. Uma delas foi quando o pastor Tiago de Missões me desafiou a fotografar as congregações da PIB. Olha. Algumas em Curitiba, algumas na região metropolitana, mas nós tivemos uma em especial que foi em Prudentópolis, Barra das Ordenanças, é o nome do local. Então é como se fosse uma selva, assim, e lá no meio tem essa congregação. Foi uma viagem muito legal. Nós tivemos também uma outra viagem legal com o Ministério de Missões, que foi para Venceslau Braz. Nós nos divertimos muito e foi bem legal. E lá eu estava fazendo a parte de foto e de vídeo também. Estava ajudando o pessoal do Ministério a produzir o documentário da viagem, né? E esse ano eu tive uma viagem legal que foi para o sertão da Bahia. 2.300 quilômetros daqui, 36 horas de ônibus. Uau! Bem legal, bem gostoso, dormi muito. Das 36 horas eu dormi umas 30. Olha! Foi. Que bom! Bom. E essa foi uma viagem legal, porque foi um convite do pessoal de uma ONG chamada Amor Viral. E eles precisavam de um fotógrafo e me convidaram, e eu sem pensar duas vezes aceitei, porque era um sonho meu ir pro sertão. E aí a gente foram 10 dias lá no sertão, muito suor, na sombra fazia 50 graus. Meu Deus! Mas foi muito legal, entre outras também, mas essas são algumas recentes que eu lembro e que marcaram bastante assim a minha trajetória. E dessas viagens, tem uma que te marcou mais? Sim. Eu penso, Jaque, que todas elas me marcam bastante. Na minha trajetória como um fotógrafo missionário, na dedicação que eu tenho ao Senhor com isso, cada evento, cada viagem, cada escala de fotografar o culto são muito especiais para mim. Sempre me marcam muito e sempre eu tenho uma experiência especial com cada uma delas. Mas falando de viagens, eu posso falar da última, né? Que eu tive agora no início do ano, no sertão da Bahia. Lá eu tive uma experiência muito legal. Porque em conjunto com o Amor Viral, nós fizemos uma atividade lá com o pessoal da Samaritans Fit. Que, aliás, eu esqueci de te falar, mas eu sou o vice-presidente da Samaritans Fit Brasil. O Samaritans Fit é tão somente o quê? A gente leva calçado para as pessoas carentes. E lá no sertão nós levamos 1.400 pares de tênis para distribuir para as crianças. Que bom! Estávamos numa comunidade lá, fazendo o preparo e fazendo a distribuição dos calçados. Um dos patrocinadores foi o pessoal da Ortopé. Então, o pessoal que estava organizando, na época eu ainda não era o vice-presidente, era só o voluntário, e o pessoal que estava organizando, eles precisavam fazer uma matéria promocional da Ortopé, mas eles não queriam pegar um voluntário normal e comum. E aí o diretor na época me chamou e perguntou se eu gostaria de fazer esse programa com eles. Ok. Consistia em eu fazer a ação do lava-pés e calçar o tênis no garoto. Me trouxeram um garoto chamado Kellen, que o sonho dele era ser jogador de futebol. Ele tinha 6 anos na época. E aí quando eu sentei na frente do Kellen e comecei a conversar com ele, e eu perguntei para ele por que ele queria, qual era o sonho dele. E ele me falou que o sonho dele era ser jogador de futebol, e ele queria ser goleiro. E eu conversando com ele e tal, e eu me vi nele, porque quando eu tinha a idade dele aos 6 anos, eu venho de uma família carente, meus pais também eram muito pobres, a gente morava em locais muito pobres no interior do Paraná.
E quando eu estava ali calçando o tênis nele, conversando com ele, eu lembrei da minha infância. E aí foi um momento muito especial para mim, que me chocou. Inclusive eu cheguei a chorar, tivemos que parar a gravação, porque eu entrei ali num surto de choro. Mas foi um tempo onde Deus ministrou muito a minha vida, né? E dizendo no meu coração a diferença que eu poderia estar fazendo ali naquela vida. E engraçado que não foi fotografando, mas foi fazendo algo extra a isso. Então foi uma experiência muito marcante assim na minha vida, poder viver aquele momento ali, calçar o tênis nos pés de um garoto que precisava mesmo, né? Então acho que essa foi uma experiência legal. E para terminar, o que Deus tem te ensinado com a fotografia? Bom, Jaque, é uma pergunta difícil até de responder, porque isso entra muito aqui no meu coração. Mesmo antes, quando eu fazia isso remuneradamente, fazia para ganhar dinheiro, eu sempre consegui enxergar a fotografia como algo especial na minha vida. É uma forma de simplesmente eu pegar minha câmera, fechar o zoom dela numa pessoa e entender que as pessoas elas são mais bonitas do que muitas vezes elas aparentam ser, né? Através da minha câmera, através do meu clique, eu consigo enxergar uma beleza que às vezes as outras pessoas não veem. Mas eu consigo enxergar também com a minha câmera a alegria, a tristeza, a pobreza de coração, a pobreza de espírito de muitas pessoas. E através de uma foto, às vezes, que eu faço, que eu consigo chegar numa pessoa e mostrar para ela que ela pode ser muito mais do que aquilo que ela se vê no espelho, por exemplo. Né? Mas Deus tem me ensinado que não só isso, mas que eu posso fazer uso de um dom que Ele me deu, porque a fotografia foi um dom, né? Não foi algo que eu sonhei ser um dia, mas foi algo que Deus me deu. E Ele tem me ensinado que através da minha fotografia, através da minha dedicação, do meu amor por isso, eu posso levar a palavra dEle, eu posso levar o Evangelho, posso falar dEle para as pessoas, né? Posso, em questão de minutos, eu junto várias pessoas ao meu redor apenas para mostrar uma foto. E ali a gente consegue entrar na vida das pessoas, entrar na vida das famílias e falar do amor de Jesus. Então Deus tem me ensinado muito com a fotografia e acredito que Ele ainda vai me ensinar muitas coisas. Tem algum lugar que você quer fotografar? Nossa, sim, claro, muitos, né? Muitos lugares. Por mim, eu fotografaria no mundo inteiro. Se pudesse até ir para a Lua, Marte, algum lugar eu iria. Mas enfim, mas eu tenho um projeto muito legal que com certeza será o meu próximo projeto, que é a Síria. Eu fui desafiado o ano passado pelo pastor Homero Aziz, da Missão Mais, ir para a Síria e dar um treinamento, um curso de fotografia para refugiados que eles cuidam lá, né? Eles têm um trabalho com refugiados cristãos muito legal. E aí eles formam fotógrafos durante o ano todo, com fotografia básica. E ele me convidou para dar um curso de fotografia de casamento e de evento para essa galera lá. Então a gente vem sonhando com isso durante todo esse ano. Essa viagem estava agendada para agora, dia 27 de novembro. Eu iria ficar na Síria entre os dias 27 até o dia 9 de dezembro. Mas eu sofri um acidente, como vocês podem ver aqui, né? E aconteceram algumas coisas nesse meio de caminho, então nós precisamos adiar essa viagem. Então ela vai acontecer final de maio de 2020. Eu estarei indo provavelmente para um período maior até. Né? Provavelmente eu fique entre 15 a 20 dias lá na Síria, dando esse curso em Damasco e fazendo um tour ali pelo interior da Síria, conhecendo os lugares que foram devastados pela guerra e tal, e claro, fazendo um material para trazer de novo para cá, para o Brasil, e mostrar para a nossa igreja o que tem acontecido naquele lugar. Mas é o nosso próximo desafio. Uau! Que legal! Então, quero agradecer você pela entrevista. Foi muito bom te conhecer melhor. E é isso. Eu que agradeço. Muito obrigado. É um prazer, uma honra.
pessoal, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Um beijo.